Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e eu não dou presentes no Natal porque dá muito trabalho de escolher. E por isso, pra falar sobre o Natal, eu chamei aqui algumas pessoas pra me ajudarem a falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero apresentar Éder Judson, dos Cabacast. E aí, galera? Fala, cabraiada! Estou aqui no Pelo Amor de Deus, nosso querido, incontestável comentador lá do nosso podcast, os Cabracast, o Ed The Drum, essa galera aqui do Pelo Amor de Deus. E aí, até o final do programa, você vai saber quem comeu o peru. Olha só, hein? Vamos descobrir. Também aqui, direto da Now, mais legalista da internet, segundo eles, né? O capitão Josi Slay. Jingle Bells, acabou o papel. Faz o senhor, meus queridos. E agora, o novo pupilo dessa embarcação, o garoto G, Gabriel. É isso aí, não faz mal, limpa com o jornal. E hoje nós estamos aqui reunidos porque nós vamos falar sobre alguns simbolismos que envolvem o Natal que nós conhecemos hoje. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpld. Também siga no Twitter, através do @_PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Bem, pessoal, como já foi comentado, nós vamos falar sobre alguns simbolismos que envolvem o Natal, que nós conhecemos hoje. E eu quero começar a gente falando sobre qual é a origem do Natal, ou seja, não o Natal em si que a gente conhece, né, que o significado do Natal, a princípio, seria o nascimento de Jesus Cristo, com uma comemoração anual, né, todo ano tem, no dia 25 de dezembro, não que necessariamente seja esse o dia que ele nasceu, mas é uma data simbólica em que seria comemorado o nascimento de Cristo. Mas hoje nós temos uma festa, né, a festa de Natal, e é disso que eu gostaria de conversar nesse momento, sobre qual é a origem dessa festa, por que que ela existe, de onde é que veio as ideias para se fazer essa festa. Quem é que pode começar comentando sobre isso? Bom, o Natal, ele foi instituído, né, por um Papa, acho que Papa Libério o nome, não sei se é esse o nome certo, lá por 350 depois de Cristo, né, tô dando umas informações óbvias aqui por cima. As pessoas falam assim, mas por que dia 25 de dezembro e aquela coisa e tal, né? Tem a ver com o solstício de inverno, né? Que é uma parada meio muito simbólica, assim como todo Natal, né? E tem a ver com o nascimento do Deus Sol e tal, e instituir o dia 25 de dezembro. É basicamente isso, o porquê dessa data. Existe uma mistura de mitologias, né? Você tem essa questão que o Gabriel falou do início do inverno, final ali do verão, que é mais ou menos essa data de 25 de dezembro, como ele falou. Existe também a história do São Nicolau, que é por volta do século IV depois de Cristo, que no mês de dezembro ele costumava a doar presentes para crianças mais necessitadas. Tanto que o nome, né, o Papai Noel, o Santa Claus, como é nos Estados Unidos, vem desse Santo Nicolau. Agora, a data específica de 25 de dezembro tem uma outra vertente que narra a história daquele filho de Noé, acho que é Cã, que ele se casa e com Semíramis, se não me falha a memória, eles têm um filho. Cã morre ou é assassinado por Semíramis e se casa com o próprio filho. E nesse filho que nasce, filho que morre, tem um dos filhos dessa dinastia aí de Semíramis chamado Tamur. E Tamur, ele
nasce dia 25 de dezembro. E aí reza a lenda. Aliás, isso é uma coisa que eu escutei, não sei se eu posso citar, o antigo podcast Alerta Crucial fez um podcast sobre isso e cita que ele morreu em cima de um tronco no meio da floresta. E como ele passou vários dias ali em cima daquele tronco, quando eles acharam, havia um pinheiro, havia nascido meio que entrelaçado ali com o corpo dele, né? E isso para Semiramis pareceu algum sinal dos deuses e instituiu-se ali a árvore de Natal como um símbolo natalino e a data 25 de dezembro. E aí narra a história que, passando de geração em geração, passando de nação para nação, os deuses foram tomando outros nomes, inclusive o Deus Sol, que o Gabriel citou, até chegar aos nossos dias. E no meio do caminho ele foi Horus, foi Vênus, Afrodite, até que se chegou ao modelo Jesus e Maria, né? Isso, obviamente, traçando essa linha aí de Semiramis e de culturas pagãs. Então, na realidade, o Natal hoje, como a gente conhece, com a data 25 de dezembro propriamente dita, é uma mescla de todas essas histórias, né? Mas é interessante isso aí que tu comentou, Josisley, porque essa questão dessa mistura de, digamos assim, de culturas, né, de histórias e mitologias, ou que quer que sejam, né, é interessante notar que ela acabou se enraizando dentro da igreja romana, né? Que começou lá nos primeiros séculos, a igreja que saiu, que começou através de Cristo, né? Através de seus apóstolos, aí depois veio a igreja romana, até naquela época de Constantino. E a gente sabe muito bem que a cultura romana, ela sempre foi uma cultura pagã, uma cultura com deuses, no caso deuses, era uma cultura politeísta, né? Entende-se, né? Até uma coisa que eu acabei lendo num comentário na minha pesquisa, que tem um cara que se chama Chef Herzog, né? Pesquisem aí o nome desse cara aí, é bem complicado de escrever. Mas ele disse assim, ó, que não tem como tu determinar, digamos, com precisão, o quanto a festa do Natal, essa data, o 25 de dezembro, tem origem na pagã Brumália, que ele diz, né? Que seguia a tal da Saturnália, que era a comemoração do nascimento de Deus Sol. Mas, de qualquer forma, essas festividades pagãs, fosse relacionado a isso, ou fosse relacionado, por exemplo, a essa questão ali também da corrupção ali, da linhagem de Cã ali, né? Com Nimrod ali e tal. Essa questão é que na cultura que eles estavam vivendo, que a igreja romana estava vivendo na época, eles tinham muito desses costumes populares enraizados. Então, no momento que Constantino, a gente vê que ele declara que todo mundo tem que ser cristão, né? Então, agora o cristianismo é a nossa lei aqui, a nossa religião oficial, então agora vamos ser todos cristãos, né? Com uma forma política até, né? Então, ele acaba juntando todas as coisas e botando em pé de igualdade o cristianismo e o paganismo. Então, a gente começa a ver o mundo romano aceitar esse cristianismo, que a gente pode chamar de cristianismo popularizado, e os novos adeptos desse cristianismo no mundo romano, que viviam na cultura romana, eles começaram a somar os cristãos da época. Então tu pega ali um monte de gente assim que já tinha essas culturas, essas questões aí, digamos assim, a forma de comemorar uma festa no dia 25 de dezembro, e eles estão vindo e eles se começam a juntar. Vamos juntar ali, que nem tu comentou, Josley. Vamos juntar ali, não, agora é Jesus, é Maria, né? Então a gente só vai mudar o nome dos personagens da história pra gente poder juntar e ficar todo mundo feliz. Não sei se vocês entendem dessa forma também, que nem foi comentado, né? Existem diversas interpretações da origem do Natal, e os cristãos do primeiro século, dos primeiros séculos, eles não comemoravam nada disso aí, né? Uma coisa interessante que você falou, cara, que eu acho importante a gente frisar, não só na questão do Natal também, mas foi a questão natalina, a questão cultural que você disse. A própria época ali de Constantino, até muito antes, a questão cultural eclesiológica da igreja, assim,
era muito, assim, as pessoas, elas tinham um cerco em volta da religião. Vamos supor, os judeus não se misturavam com os gentios, nem com tal povo e nem com outro povo, porque eles não eram da mesma linhagem deles, né? E a gente vê que quando uma cultura se junta com outra, a gente cria uma outra subcultura, certo? Entendo o raciocínio. Que essa subcultura vai pegar elementos das duas culturas, né? Vamos supor que seja o pai e a mãe, e vai mesclar isso. A gente consegue ver até essa, abre aspas, batalha dos santos, né? Como a gente gosta de chamar, que tem no catolicismo, e a gente vê alguns santos no candomblé que tem a mesma função do santo tal da Igreja Católica. Então a gente vê que quanto mais as culturas se mesclam, a gente consegue notar um pouco de cada coisa que vem puxando a outra, entendeu? No Natal não é tão diferente assim, que nem tem lá o Deus Sol. Mas o Deus Sol não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas Jesus é luz, então não sei o que, e vai juntando. Por que dia 25? Pode ser por causa disso, ou por causa daquilo outro. Mas que eu, só ressaltando também, o Josué falou do podcast Alerta Crucial. Eu gravei esse dia, apesar de ter esquecido quase tudo que a gente falou. Mas uma coisa que tu falou bastante foi Nimrod. Nimrod, cara. Nimrod tem um papel, na verdade foi o John. O Nimrod, ele tem um papel fundamental no Natal que eu, sinceramente, pra vocês, eu esqueci de tanto que a gente falou aquilo. Nimrod, Semiramis, os filhos que casou, o filho que casou com a própria mãe, e aí tiveram o Deus Sol e não sei o que, nasceu a árvore. Foi uma enrolação, mas eu acho importante a gente frisar esse negócio da cultura. No caso foi Nimrod que ele casou com a própria mãe, que a mãe era Semiramis. Semiramis. Isso, que quando ele morreu, aí a galera ia levando presente numa árvore, né? No caso, daí quando ele morreu, aí a ideia é que ele tinha sido reencarnado no seu filho, o tal do Tammuz ali, né? Exatamente. Isso. Aí tem a origem da árvore de Natal aí também, né? Dizem, né? Isso. Dizem. Né? E a questão dos presentes também, que eles levavam os presentes. Exato, deixar os presentes lá na árvore. Então, mas aí que tá o negócio da cultura que eu falei. Se você for levar pro cristianismo, por que de dar presentes, né? A gente vê que quando Jesus nasceu, ele já recebeu logo 3, sacou? E aí veio a parada de dar presente de Natal. Jesus recebeu, nós temos que receber também. Então. Só tem uma diferença, né? Aí que tá o negócio. Só tem uma diferença, porque assim, o motivo de Jesus receber os presentes dos reis do Oriente é por causa que eles estavam indo até um rei, né? Porque eles tinham profecia de que um rei ia nascer, e naquela época, culturalmente falando, era costume, quando eles iam visitar um rei, eles tinham que levar algum presente, eles tinham que presentear esse rei. Então é uma forma até de mostrar como que eles consideravam Jesus rei. Só que a gente quer se tornar rei também, né? Eu gostei da propriedade que você falou, que você disse assim, os reis foram lá levar os presentes pra ele. O porquê que eu curti isso que você falou? Porque não eram 3. Quem disse que eram 3 reis magos? A Bíblia relata que foram 3 presentes: ouro, mirra e incenso. A Igreja Católica, ela deu até nome dos reis, né? Falaram que eram 3 e deram nome aos reis magos lá. Que eu acho que era Baltazar, Gaspar, alguém sabe o nome do outro aí? Belchior, negócio assim. Belchior. E deram esses 3 nomes para os 3 reis magos, que na verdade a Bíblia só relata que foram os reis que levaram 3 presentes. E não vamos nem falar que o presépio, como a gente conhece hoje em dia, é uma farsa, né? Porque quem deveria estar no presépio seriam os pastores, não os reis, porque os reis chegaram muito tempo depois, né? A não ser que o presépio relate o tempo depois. Mas só que Jesus não ia e Maria e José não iam passar, sei lá, alguns meses morando numa estrebaria, né? Eu li, cara, em algum lugar, não tenho certeza, que quando os pastores foram visitar Jesus, não sei se foram os pastores ou os reis, os magos lá, não sei. Por que é importante até citar? Por que fala magos? Porque eles estudavam astrologia naquela época. Ponto. Vou voltar ao assunto. Eu vi algum artigo que quando os pastores chegaram para ver Jesus, ou foi os pastores ou foi os reis magos, Jesus já era molequinho já. Os reis, no caso, porque assim, os pastores, eles, logo que eles, digamos assim, perceberam, que no caso veio aquela grande multidão de anjos e falou para eles, logo que Jesus nasceu, vão lá
lá visitar que nasceu o Messias, né? E daí eles foram correndo. Agora os reis, quando Jesus nasceu, a estrela apareceu e eles tiveram que fazer uma longa jornada. Por isso quando eles chegam até Herodes, e aí eles falam que vão ver o rei e tal, depois eles vão visitar Jesus na casa, até a Bíblia fala que eles entraram na casa, Herodes manda matar, não manda matar apenas os recém-nascidos, mas ele manda matar até uma certa idade, porque significava que Jesus ele já não era um recém-nascido, ele já tinha nascido há algum tempo. Então, e não vou dizer assim que foi alguns dias depois que eles chegaram, eles fizeram uma longa viagem, então eles chegaram bem depois. Por isso que eu digo que o presépio ele é uma farsa, porque até os reis lá, eles deveriam estar numa casinha. É porque eles colocam 3 e ainda colocam Jesus na manjedoura. É, exatamente. Mas voltando para a questão do Natal, a gente já viu então sobre a questão da origem dessa festa, a gente vê que é uma salada de fruta, é uma salada mista aí dessa questão do Natal, né? Essa festa que a gente tem hoje, não digo a questão do simbolismo do nascimento de Jesus Cristo, que também tem a ver, querendo ou não, né? Acabaram comemorando isso com base em tudo que começou a vir de lá de trás. Já vimos também já a questão dos presentes, que tinha muito relação com essa questão da historinha ali do Nimrod ali, né, e da sua esposa mãe, e também a questão já da árvore de Natal, e que foi tudo transpassado ali para Jesus, porque Jesus recebeu presentes, então nós precisamos nos presentear. Mas então vamos falar agora algumas coisas assim sobre outros símbolos do Natal, né? A gente já viu da árvore e a gente viu dos presentes, mas é a tal da estrela que fica em cima da árvore. Alguém sabe me dizer por que tem essa estrela aí? A estrela, no princípio, pegando ainda a linha do Nimrod, era de um sol, uma estrela, sol como estrela, e possivelmente no passar do tempo, com as diversas culturas, nós chegamos até a história de Cristo e a estrela que guiou os reis magos, né? É bem uma coisa leva a outra, né? Mas e o tal do Papai Noel, no caso já foi comentado, o tal do São Nicolau. Até eu deixo aqui a dica do episódio do BTcast sobre São Nicolau, link no post. Para o pessoal conhecer mais sobre quem era esse tal de São Nicolau, mas veio sobre essa questão que foi comentada ali antes, né? Desse senhor ali, muito bondoso, que ele gostava de dar alguns presentes para as pessoas, é isso? Exato, cara, isso mesmo. Ele costumava, né, passear pela cidade com um saco cheio de dinheiro, ou moedas no caso, né? E colocar lá na chaminé de algumas casas. Mas, cara, só pra reforçar aqui a questão da árvore de Natal, também na minha pesquisa aqui, eu achei que conta uma história, né, que o nosso reformador, né, o Martinho Lutero, ele tava andando no meio da rua e numa noite estrelada olhou pro céu e percebeu as estrelas brilhando, né, entre os galhos dos pinheiros, né, dos altos pinheiros, e ele quis reproduzir aquilo dentro da sua casa. Aí ele pegou, montou uma árvorezinha lá, botou uns brilhozinhos e tal. Dizem, né? Na pesquisa que eu fiz aqui, eu tava achando isso aqui. Aí fica aí pra a galera já ficar sabendo que Martinho Lutero é um dos inventores aí da árvore de Natal também. Olha ali. É interessante notar que a Bíblia até ela comenta sobre essa questão de árvores, que algumas religiões pagãs elas utilizavam as árvores para fins de idolatria ou até culto doméstico, alguma coisa assim. E até Oséias 4:13 dá uma comentada sobre isso. Deuteronômio 16:21 diz que não é pra plantar nada assim como um altar, né? Tu adorar aquela árvore. Mas só que é tudo coisa assim que tu tem que olhar bem o contexto, né? Então, só pra fazer um comentário que existe antes que alguém diga, vocês não falaram que tinha tal coisa lá. Não, a gente sabe que tem, mas é bom analisar bem o contexto, né? Mas vamos lá que tem mais alguns outros. A gente viu dos presentes. Vocês já ouviram falar das tais das velas de Natal? Sim, sim. Inclusive, puxando mais sardinha pro cristianismo, tem a ver com Jesus é a luz do mundo. Oh. É sério, cara? Eu não estou zoando. Tem toda uma ligação assim, Jesus é a luz do mundo. Por que da estrela? Porque é a estrela que guiou os reis magos, tal, não sei o quê. E é assim, cara. E, bom, é o que eu pesquisei, é o que eu achei a respeito das luzes. Na verdade, não são luzes, é que na época eram usadas velas, as famosas velas de Natal.
não vela preta, aquela velinha branca, pá, colocada num pires, e era usado assim antigamente, mas a tecnologia inovou, e aí, meu filho, aí ela pisca-pisca. Até no teto. Pisca-pisca. Mas nunca tinha pensado nisso. Que as luzinhas de Natal tinha a ver com as velas. Mas sabe o que é interessante? O povo pega e faz os simbolismos e tudo eles conseguem achar base bíblica, né? A gente poderia começar um novo simbolismo pro Natal. A gente pegar ao redor da nossa casa, pegar 1 quilo de sal e espalhar o sal em volta da nossa casa, criar tipo um círculo assim. E aí qual que é o simbolismo disso? Porque nós temos que ser sal da terra. Sal da terra. Rapaz, isso aí espantar mal olhado, isso aí, né, não, velho? Ou senão fala que é pra preservar a casa. Uts, grila, velho. Meu Deus do céu. Nós temos que ser o sal da terra, né, gente? Acho que naquele filme A Chave Mestra era pra não entrar o espírito maligno na casa, né? A mulher punha-se nas portas, não era? No filme também Ponte para Terabídia também, ele coloca sal na janela pros demônios não entrar lá. Tem gente que coloca sal pra não entrar as lesmas, né? Mas aí, cada um... Cara, mas você já tacou sal na lesma? É muito da hora. Cara, é bizarro, velho. É bizarro. Cara, tem gente que joga sal dentro da... Lá, né? Tem time de futebol que o cara pega e joga pedras de sal lá, né? Perto do lado do gol, pra que não entre gol. Mas tem uma outra coisa, pessoal, que o pessoal usa também no Natal. A gente tem aqueles belos ornamentos que são as árvores de Natal, muito enfeitadas, né, com presentes. E nós temos também outro ornamento que é colocado nas portas dos lares, que é a guirlanda. Sangue do cordeiro. Olha só. Eu falei, é tudo ligado, cara. A guirlanda é o sangue do cordeiro, cara. Tá tudo ligado, velho. Por que misturaram agora a pergunta, por que eles misturaram o Natal com a Páscoa? Exatamente. Por que é a Páscoa? Porque Jesus é a nossa Páscoa, cara. Ai. Cara, da guirlanda eu acho que tem um pouco a ver com o negócio de presentear, né? Aquelas guirlandas lá, o pessoal puxa, arranca uma bala, e eu acho que tem a ver com a parte de presentear. Inclusive, a questão das meias, né? O Éder acabou comentando aí que esse São Nicolau, mais conhecido como Papai Noel, ele jogava dinheiro na chaminé. Reza a lenda que tinham 3 virgens em uma casa e elas não podiam casar porque não tinha dote. E aí esse São Nicolau foi lá e colocou dinheiro em 3 meias lá, colocou uma quantia em 3 meias e jogou pela chaminé, e aí elas puderam casar. E aí desde então elas penduravam as meias com presentes, né? Olha só. É interessante citar aqui a questão do Papai Noel. Se é São Nicolau, por que se chama Papai Noel? Bom, o Noel em si já é a palavra Natal, que é de nascimento. Então, Noel, na realidade, já significa Natal. Então, é como se fosse Papai Natal. Tanto que eu procurei e vi que em alguns países chama-se Father Christmas, né? Que é Papai Natal mesmo, né? Então, tem algum país que chama Papai Natal isso, também. Então, é só... Portugal chama Papai Natal, a Espanha chama Papa Noel. Eu tava vendo aqui. Na Rússia, por exemplo, é Babusca. Babusca. Vixe, escravusca. Carabusca. Tem um versículo interessante que eu acho até importante citar. O que vocês acham? Tem um versículo também que fala assim que a ninguém chamarás de pai a não ser o vosso pai que está no céu, e a gente fala Papai Noel, sei lá, tem alguma coisa a ver? Ou tem alguma coisa a ver mais com Papa, que em italiano significa pai? Eu acho que tem mais a ver na questão assim de tu chamar alguém como o teu pai e o teu senhor, entendeu? Porque senão eu não poderia nem chamar meu pai de pai. É tipo como alguém assim, uma autoridade como Deus assim na tua vida, não alguém assim próximo de ti, que tu... Porque senão a gente tem nosso pai, a gente tem nosso... até no meio cristão a gente tem os pais espirituais, né? Pais na fé e tal, né? Pessoas que... Mas e o Papa não é tido como praticamente um ser elevado? Exatamente, sim, ele é, porque o Papa é mais ou menos o representante oficial de Deus na Terra, né?
de acordo com a Igreja Católica. De acordo com a Igreja Católica. Exato. O Papa seria tipo Jesus, entendeu? Então já tiveram quantos? 16, 15? Ele é uma extensão de Jesus, quase, assim, tipo... Entendeu? Se tanto que o nome dos últimos aí era João Paulo, né? Tinham 2 nomes de apóstolo já. É porque assim, quando eu digo ele é uma extensão de Jesus, é porque o que ele diz é lei, né? Se ele disser assim, olha, a partir de agora, a Igreja Católica precisa, vai aceitar... Aprova o aborto. Aprovou o aborto. Então, beleza, aprovou o aborto. A partir de agora... Padres podem casar. Padres podem casar, beleza. Só que isso aí é tudo doutrina. Mas agora, se a gente pegar, por exemplo, questão bíblica, o Papa chega e diz assim, olha, a partir de agora, Jesus Cristo não é suficiente pela morte dos nossos pecados. Além de Jesus Cristo e as boas obras, nós também precisamos voltar a pagar indulgências, por exemplo. Então é lei. Pra te ser salvo, tu precisa pagar pra ser salvo, entendeu? Tipo, olha aí. É que a Igreja Católica, ela preserva a questão da tradição, né? Então, enquanto o protestantismo, até por causa disso da reforma protestante, né? Enquanto o protestantismo diz que é somente a escritura, a Igreja Católica não. Tá, temos a escritura, mas o que o Papa disser, ou o que a Igreja disser, o que a nossa tradição disser, ela é acima da escritura. É como se, por exemplo, assim, o Papa, ele fosse um profeta, e o que ele falar, ele altera a palavra de Deus, que está escrita. Então, o que ele fala é palavra de Deus. Pessoal, a gente já falou ali sobre essas questões de simbolismo, a gente realmente percebe que tem muita coisa aí que não é bem clara para as pessoas, né? E as pessoas simplesmente aceitam. Mas desse ponto de aceitar, a gente tem uma coisa que a gente percebe muito forte na nossa cultura capitalismo que a gente vive hoje, principalmente por causa dos presentes, né? Que é a questão do aproveitamento do Natal para o próprio capitalismo. Ou seja, vamos vender nessa época do ano, porque as pessoas precisam comprar presente, e as pessoas precisam dar presentes, porque senão, né, elas não vão ser bem vistas na sociedade. Eu, como falei no início, eu não gosto de dar presente, eu não dou presente de Natal, muitas vezes não dou presente de aniversário, não porque eu não gosto das pessoas, porque eu não gosto de gastar, é porque justamente porque se eu for dar alguma coisa, eu tenho que ir com tempo e ver alguma coisa que realmente vai representar alguma coisa pra pessoa. Só que eu não tenho tempo, então eu não dou presente, né? E não cobro das pessoas que me dêem presente, né? E aí como é que vocês veem essa questão da relação entre o capitalismo e o Natal? Essa data é só uma data comercial mesmo, que o pessoal se aproveitou e agora todo mundo vai atrás só por causa disso? Ou, na verdade, o Natal realmente tem o espírito natalino e aí o capitalismo só vem junto? Como é que é? O que vocês veem? Cara, eu acho que o capitalismo, ele já vem junto, sacou? Porque também tem, vamos pensar o seguinte, final do ano, já tem a festa do próprio final do ano, já rola aquele amigo secreto, aquela troca de presentes no trabalho, na escola, na família. Então assim, tá todo mundo de olho no seu 13º, pô, sacou? É quando sai o 13º pra todo mundo, pô. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? A época que sai o 13º é a época de Natal, pô. É a época de Natal, final do ano. Então, velho, tá todo mundo de todos os lados querendo aproveitar alguma coisa. Lojas fazendo Black Friday, né? Tem tudo acontecendo no final do ano pra que você gaste seu dinheiro. O capitalismo acho que tá muito atrelado à festa pagã, nesse caso aí, ao Natal, quando a gente não é obrigado a dar presente, nada disso. Acho que eu participo porque eu acho bacana, velho. De certa forma é um momento onde todo mundo tá junto, né? Parece que se tornam realmente, as pessoas se tornam mais caridosas e tal. A troca de presentes na família, todo mundo tá se falando. Eu acho que é um momento bacana, certo? Agora, eu tenho pra mim que é muito ligado ao capitalismo. Acho que o Natal envolve muita troca mesmo aí é uma venda, né? É só venda.
Hein, Josisley, será que não acaba tirando o foco de Cristo? Apesar de toda essa questão de se presentear e tal, será que as pessoas não acabam fazendo essa troca e esse espírito natalino apenas pela questão do Natal e acabam esquecendo, digamos assim, o exemplo que Jesus nos deu de nós sermos bons, nós sermos pacientes uns com os outros e passar o Natal dessa forma, mesmo com os presentes, né? Mas será que não acaba se perdendo um pouco o foco de Cristo? Olha, Ed, voltando mais ou menos a uns 15 anos na minha história, eu vou falar pra você que eu não comemorava o Natal. Até hoje eu não ligo muito, por exemplo, para aniversário. Eu fiz aniversário em outubro e nas redes sociais a minha data ela é travada, ela nem avisa, né? Porque eu entendo que quando alguém faz um aniversário, se você vai dar um parabéns para essa pessoa, e o Natal nada mais é do que o aniversário de Cristo, né, que a gente instituiu como uma data para comemorar, eu entendo que você tem que estar atento a isso. Então, quando você vai dar o parabéns para alguém, tem que ser algo de coração, né? Então, o meu aniversário mesmo eu não ligo. A minha esposa sabe que eu não ligo pra isso. Eventualmente a gente faz um bolinho, alguma coisa aqui. O Natal eu realmente não comemorava. Chegava no final de ano, o Natal a gente passava em casa, comia de cocô que tinha lá. E no dia 25, né, durante o dia a gente ia almoçar na casa de alguma tia minha lá. Mas assim, bem tranquilo. E por que isso? Porque eu entendo que o cristão em si, nós que estamos aqui reunidos, trocando essa ideia, nós temos que vivenciar esse espírito natalino todos os dias. Então tem que ser uma coisa natural para mim, todos os dias da minha vida, em todos os lugares que eu estou. Eu tenho que ser a luz do mundo, o sal da terra, todos os dias. E quando chega o Natal, quando chega a Páscoa, quando chega essas datas festivas, eu entendo que para nós tem que ser algo continuamente natural. Não é porque é Natal, é porque eu creio em Cristo, eu sou cristão, Cristo chegou em mim, né? A sua graça me alcançou. Então, isso do ponto de vista cristão, tá? Eu entendo dessa forma. Então, para nós, eu acredito que não tem que ter essa dúvida entre capitalismo e se esquecer de Cristo. Até porque aí é uma questão de crença própria, eu acredito que eu devo levar a mensagem para o próximo e devo mostrar Cristo a partir da minha vida, né? Como eu já disse, diariamente. Agora, pegando do lado do capitalismo, eu sou formado em gestão financeira, apesar de ter uma vida financeira que é um desastre. Eu entendo de uma forma um pouco mais pé no chão. Nós somos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Em tempos feudais, um tempo mais para trás, lá alguns centenas de anos atrás, você arrumava um pedaço de terra perto de um rio que te provém a água, uma terra que dá para plantar uns legumes, tem umas galinhas lá, pronto, você vive. Hoje em dia não funciona mais assim, né? Todo mundo é dono. De qualquer lugar que você vai, alguém tem um dono ali. Então, o capitalismo em si, eu entendo como uma máquina que provê as nossas necessidades. Agora, essas datas festivas, né, não apenas o Natal, eu visualizo elas, sim, como uma forma mercadológica, dividida eventualmente até estrategicamente no ano, né, aí estou elucubrando, para movimentar essa máquina, né? Quer dizer, eu recebi o 13º aqui no ano, eu tenho que colocar esse dinheiro no mercado, tenho que circular esse dinheiro para gerar mais emprego, para consumir o que eu necessito, e esse dinheiro ele vai para a mão de outra pessoa, eu vou transferir o poder de compra. É um pouco muito técnico assim, se você for pensar, mas eu aceito muito bem isso, sabe? Eu acho que faz parte do sistema financeiro que nós construímos, seja ele bom ou mal, prejudicial ou não, é o que tem, e a gente tem que de qualquer forma prover esse sistema para que ele rode e que todos tenham essa capacidade, né, de compra, de sobreviver mesmo, de comprar roupa, comida e etc, né? Então o Natal em si, eu acabo utilizando essas duas métricas. Eu entendo essa parte comercial, que eu também não participo, compro presentes mais baratos. Agora, quando a gente olha para uma criança, no caso da minha filha, por exemplo, ela não vai olhar para
para a árvore de Natal pensando em Deus pagão e nada disso. Para ela, a árvore de Natal é a representação do Natal, que é quando é o aniversário de Jesus. Então, isso também acho que vai um pouco da criação, né? Do clima que você dá para aquilo, pro tom que você vai dar para esse contexto, né? Eu acho o seguinte. A primeira pergunta eu respondo da seguinte forma: tem como a pessoa acabar esquecendo do Cristo na época de Natal? Com certeza. Com certeza. A pessoa às vezes esquece que ali é para comemorar o nascimento de Cristo. Assim como na Páscoa, ela acaba se esquecendo da época de Moisés, de atravessar o Mar Vermelho, aquela coisa e tal, entendeu? E aí apela para outro também, que é uma outra festa, que apela também para o capitalismo. Quando a gente fala capitalismo, a gente fala no poder de compra e venda que gira o mercado e que gira a economia do país e que bota todo mundo para rodar financeiramente falando. Por exemplo, o Natal. A gente falou dos simbolismos aqui, ó. A árvore. Bom, a árvore, pra você ter dentro de casa, você vai ter que comprar ela. A estrela. Bom, se você ter uma estrela em cima da árvore, você vai ter que comprar ela também. As meias. Se você tem esse costume de colocar meia, não tem chaminé na sua casa que quer colocar meia, você vai ter que comprar a meia. As luzinhas, pisca-pisca. Você vai querer colocar na janela. Às vezes gera até uma disputa com o seu vizinho pra ver qual casa é a mais baladeira, né? Papai Noel, quem quer se vestir de Papai Noel, você vai ter que comprar a fantasia. Então, acabou se tornando algo que é bom para a economia do país, entendeu? Eu não vejo mal nenhum nisso, mas eu acho que muitas pessoas, até mesmo os cristãos, assim como o Josley disse, se esquecem que aquilo simboliza o nascimento de Cristo, né? Então o Natal e a Páscoa é um pacote, assim como outras festividades, é um pacote completo para girar a economia do país. Não ligo. Eu acho que assim, eu como cristão, eu tenho que me impor perante a sociedade e comemorar o Natal todos os dias. Assim como Cristo me concede a graça dele todos os dias. Porque ele nasceu e morreu pelos meus pecados. Porque a gente pensa assim no Natal, Jesus nasceu, tal, beleza. Mas você também tem que levar em consideração que ele morreu e ressuscitou. Ele nasceu, beleza, mas você tem que falar que ele ressuscitou. Esse é o papel do Natal, é você sair falando para as pessoas, Jesus nasceu. E é uma festa tão assim focada no mundo ocidental, né? Apesar de ter começado ali um pouco na Europa, no Oriente, ela é uma festa tão ocidental, mas a gente percebe, cara, que apesar da festa dizer que é o nascimento de Cristo, a maioria da população mundial não conhece o aniversariante, que é o propósito principal dessa festividade, né? Uma coisa interessante aí, eu assisto muitos seriados japoneses, né? E esses seriados de super-heróis, tokusatsu japoneses, eles pegam um período do ano que é ali o final de fevereiro e vai até ali fevereiro do ano seguinte. Então no meio tem o Natal. E de uns anos para cá, isso nem sempre foi assim, mas de alguns anos para cá, eles começaram a colocar capítulos específicos natalinos e de Ano Novo próximos ali, no mês de dezembro, naquela época, né? E eu tava assistindo um dia desse aqui, com a minha filha, até lá, papai, a árvore de Natal, né, eles vão comemorar o Natal. E eu fiquei ali, só observando ela, né, assistindo aquilo. E cara, ali sim, o Natal pra mim pareceu extremamente capitalista mesmo, apesar deles darem aquele tom de fraternidade entre as pessoas. Mas para vocês terem uma ideia, em momento algum eles falam que é um feriado cristão, ou eles citam que se comemora o nascimento de Cristo. Pelo contrário, nessa série que a gente assistiu, quem tiver interesse, se chama Gokaiger. Eles têm a história gira em torno das crianças montando uma árvore de Natal, e aí vem lá um monstrão, um XPTO, e destrói essa árvore. E aí eles falam que aquela árvore é o símbolo da vida e da fraternidade entre as pessoas. Mas a figura de Cristo, o personagem Cristo, o nascimento, o presépio, são coisas que não aparecem naquela cultura. Claro que aparece. Cristo é o moço que destruiu a árvore. Deve ser.
Muito bem, pessoal. Então vamos para as considerações finais agora. E eu quero que vocês falem, nas suas considerações finais, se vocês acham, né, na opinião de vocês, se tem problema um cristão participar do Natal ou não, tá? Então, como a gente comentou bastante coisa aí, se você acha que tem algum problema, e aí só rapidamente explicar o porquê. Se não tiver problema também, rapidamente também comentar. E já aproveitam e façam seus jabás, né? Não esqueçam. Então vamos ao primeiro aí, Gabriel Martins. Vou pela ordem inversa do início. Cara, eu acho que não tem problema o cristão comemorar o Natal. Não tem problema. Apesar de as pessoas falarem assim, mas não sabe se foi dia 25. Mas se você tem certeza que ele nasceu, não interessa o dia. Desde que você não se esqueça do aniversariante. E eu quero deixar um adendo aqui. Pessoal, no Natal, não coloquem uva passas em nada. Pronto, esse é meu adendo. Mano, por que tem que colocar uva passa em tudo? É uva passa no panetone, uva passa no arroz, uva passa em tudo quanto é lugar, cara. Isso acaba destruindo o espírito natalino, né? Com certeza. Vamos lá, Josisley. Só quero deixar claro que eu tenho costume, cara, de comprar uva passa e comer assim, como se fosse um salgadinho. Senta no sofá, vai assistir uma novela, alguma coisa e como uva passa, cara. É gostoso pra caramba, diga-se de passagem. Sai dessa vida, cara. Sai dessa Caraca. Caramba, é sério, cara. É bom pra caramba. Experimentem, eu indico. Cara, eu não vejo problema nenhum de você comemorar o Natal e outras festas que tem aí, eu não vejo problema. A gente tem que entender que o sentido está no nosso coração, né? É como eu falei, a minha filha de 6 anos, ela não olha para aquela árvore e vê tudo isso que a gente falou dessas mitologias. Ela vê o símbolo do Natal. Para ela, o Natal é aquilo. É como se fosse o bolo de aniversário de Jesus. Porque é o contexto que a gente coloca para ela. Que o Natal é o aniversário de Cristo, né? O mundo inteiro está comemorando. Escolheu-se essa data? Vamos comemorar. Mas foi por causa do sol, né? Mas não é isso, né? Essa comemoração está no nosso coração. Eu acho que não tem o porquê a gente ser tão agressivo ao ponto de não participar. Eu acho que é uma comemoração saudável. E quem quiser conhecer o nosso podcast, os nossos devocionais, acesse diariodebordo.net.br. E nas redes sociais, procure aí /siga o diário, que você segue a gente lá. Mas eu prefiro que você acesse o site, dá o viewer, todas as nossas redes sociais estão lá. Link no post! Só pra complementar, eu também sou de lá, tá, pessoal? Por isso que eu não te cobrei antes, né? Porque eu sabia que o José ia apresentar. Vamos lá, o próximo. Éder Judson, suas considerações finais. Cara, eu não vejo nada demais o cristão comemorar o Natal. O importante mesmo é ele, como o José falou, ele não esquecer o aniversariante. Eu não vejo nada demais mesmo, pode comemorar, inclusive na igreja que eu faço parte, quer dizer, não faço mais parte, agora estou membro de outra igreja, mas a que eu fazia parte antigamente, no começo dela, os primeiros pastores que vinham aqui para ela, a igreja que eu fazia parte, ela vai se tornar centenária ano que vem, que era a primeira igreja batista em Jaboatão, aqui em Pernambuco. Os primeiros pastores, né, porque meu pai era criança ainda lá, faz tempo, meu pai tá com 70 e poucos anos. O pastor lá, todo ano, no final do ano, ele fazia uma árvore de Natal dentro da igreja, cara. Parece uma coisa bizarra, coisa antiga, mas ele fazia uma árvore de Natal dentro da igreja, colocava vários presentes lá na base da árvore, e na noite de Natal, quando tinha cantata e tal, as músicas e tal, ele chamava as crianças da igreja, e cada criança da igreja ia lá, pegava seu presente, o ministério infantil tava lá, comemorando com as crianças. Cara, eu acho que não tem problema nenhum você curtir o Natal, você reunir sua família, fazer uma ceia, esperar da meia-noite ali, comer bacana, se divertir, botar o papo em dia, conversar, fazer amigo secreto. Nada contra mesmo. O importante é você saber que Jesus nasceu e que ele é o salvador do mundo, que ele é a luz do mundo e que nada dessas coisas vai tirar o foco do aniversariante. Acho que não tem problema nenhum. Você pode curtir o seu Natal de boa mesmo, de boa mesmo. E pra jabá, velho, eu queria que você entrasse lá nos cabracast.com.br. Link no post. Vontade lá.
Fique à vontade, você pode ir lá, os nossos episódios vão ao ar todo dia 10, todo dia 25, e 5 dias antes tem o Correio Elegante, que é feito lá por mim, comentando os comentários, tirando a onda, brincando um pouquinho com os comentários também, com o nome da galera, zoando um pouco, todo dia 5 e todo dia 20. Então fica à vontade aí e é nóis. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, participação de vocês aí, Éder, Josilei, Gabriel, muito obrigado mesmo. E eu quero dizer a minha opinião também, né, se eu sou a favor ou não do Natal. Queria dizer que eu sou totalmente contra o Natal. Eu acredito que os cristãos, as únicas festas que eles podem participar é a Páscoa, o pães asmos, as primícias, né, a festa das trombetas, a festa das tendas, né, das cabanas, do tabernáculo. Só essas festas aí ele pode participar. Qualquer coisa que saia disso é totalmente pagão, né? Caramba, Não, polêmica. tô brincando, gente. Tô brincando, pega aí, vamos voltar. Não, também não tenho problema nenhum com o Natal, apesar de que que nem eu falei antes, né? Meu problema é mais pro presente, né? E tal. Gosto de. Se for dar um presente, tem que gastar um tempinho, né? Tem que ser uma coisa especial, né? Que nem o Josilei falou, né? Tu vai dar um parabéns pra uma pessoa, tem que ser de coração, né? Então, só comprar por comprar, daí nem compra, né? Mas essa é a minha opinião, né? Eu não sei dar presente, mano. Eu só sei dar livro, cara. Porque é uma coisa que eu gosto de receber. Então, olha, ó, sabe dar presente, ó, livro. Livro, cara. E quando eu ganho livro, demora pra eu ler, viu? Olha, então assim, não vejo problema, desde que, como já foi comentado, todos comentaram aí, né, que tu não esqueça. Até é interessante aquilo que o Josilei falou na fala dele, no meio, e eu quero encerrar com isso, que é importante a gente sempre lembrar que todo dia pode ser Natal, né? Todo dia a gente pode adorar Jesus, todo dia a gente pode lembrar que ele nasceu pra nos salvar, que ele morreu pra nos salvar, e todo dia a gente pode lembrar isso. Então todo dia pode ser Natal, todo dia a gente pode estar comemorando isso e adorando a Deus. Então é isso, pra quem fica até a área de feedback, até daqui a pouco, pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa, que voz! Hoje não estamos presencialmente, Dandeco, um de frente para o outro, mas estamos aqui para cumprir o nosso prometido. Por isso, a tecnologia permite isso, né? Claro, como sempre, vamos falar do nosso feed inicialmente. Pelo amor de Deus.org.br/feed/podcast. Chegará o dia em que não falaremos mais o feed e você terá que acessar o site, que é o pelamordedeus.org.br. E se botar para iTunes, vai direto para iTunes, como sempre. Nossa! Hoje, Dandeca, vamos falar os feedbacks de 2 episódios, mas vamos primeiro ao episódio 66, que a gente falou sobre o Canon. Que não é a Canon, né, das máquinas. Exatamente, é o Canon da Bíblia, veja só. Uau, e o Lourival Gonçalves deixou o primeiro recado. Opa, Lourival Gonçalves está de volta, veja só. Estava sumido, né? Lourival. O que ele disse? Ele falou: estou com um probleminha para ouvir podcasts esses dias, mas estou baixando e ouvir depois. Agora tá explicado porque ele estava sumido com o seu baixando. Por quê? Está com problema para baixar os podcasts. Ele também falou que ele estava trocando de celular, veja só, agora ele está com Android, né? Sim, senão no orelhão ainda não tem essa tecnologia, né? Ainda não. Muito obrigado, Lourival. Quem vai pro próximo? É a Márcia Pinho. Márcia Pinho que disse: muito bom, o Everton manja mesmo dos Paranauê. Muito bem, muito obrigado, Márcia. Márcia Pinho, que é lá do Base Bíblica, né? Que já indicamos aqui em outras áreas de feedback, veja só. Vamos ao próximo. Thiago Ramon Brito. Isso aí, esse ainda vou ouvir, mas o anterior... O extra foi muito bom, ótima iniciativa e vou já ouvir ele. O pessoal curtiu aquele episódio extra da mensagem, né? Vamos ter provavelmente mais um em janeiro, veja só, para a alegria do povo, para a alegria dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Thiago. Daqui a pouco começa a ficar semanal a coisa, hein? De tanto extra. Por enquanto é extra de vez em quando, tá? Não vai ser sempre, né? Aqui agora é final de ano e aí aparecem algumas coisas aí, mas não se acostume. Vamos ao próximo. É o Chico Gabriel. Chico Gabriel lá do A Deriva Podcast. O que disse? Eduardo Silveira, Hugo Ed The Drummer e Everton. Que podcast fantástico. É o tipo de episódio que eu recomendo quando alguém me traz essa dúvida. Sempre recorrente
na escola bíblica dominical e conversas esporádicas. Eu mesmo, algumas vezes, tenho algumas dúvidas sobre o assunto, já que aconteceu muita coisa até que fosse fechada a Bíblia como a conhecemos. Veja só, isso aí, muito bom. Que bom que esse episódio aí foi útil, né, para os nossos ouvintes. E o Everton também manja muito dos Paranauê aí, né, que nem disse a Márcia. Paranauê. Vamos ao próximo! Agora sim, o Kleber Neves. Kleber Neves, que disse: assunto muito bom, meus amigos. Sempre gosto de ouvir podcast falando sobre a história da igreja, ainda mais quando se fala sobre o cano. Parabéns, Deus nos abençoe. Muito obrigado, Kleber, pelo seu feedback. E realmente, é muito bom a gente estudar, né? A gente viu em outros episódios que é primordial para o cristão estudar a Bíblia. O estudo faz milagres, né? Em qualquer área da vida. É isso aí. E veja quem voltou, o Thiago Ramon Brito voltou para deixar o seu feedback. É o extra. O que ele disse? Pronto, ouvi. Uma aula sensacional, mas vou ter que ouvir mais uma vez, porque tá muito bom demais. Parabéns! Opa, então vai ouvir mais uma vez e depois deixa o feedback de novo. Nosso designer também deixou o seu feedback. Muitos comentários, hein? Vou ter que ouvir. Esse é o Jairo, né? E Dandeco, por enquanto, no episódio extra que a gente teve especial de RPG, nós tivemos apenas um feedback, porque são 2h30 de episódio, né? Então é bastante coisa. Daqui a um mês acho que chega tudo. Tivemos ali o Leonardo Agrelos, lá do Pupilas em Brasa, o que disse? Inspirador. Muito legal ouvir que o RPG pode dar certo com essa temática. Acho que poderia ter colocado mais personalidade nos personagens. Ficaram genéricos. Achei a voz da narração em off muito boa. Bela trilha sonora. Essa sua voz, né, Dandeco? Tua voz, Dandeco. Né? Achou muito boa, né? E aí ele pediu aí se vai ter os próximos, né? Vamos ver, né? Quem sabe? Até essa dica que ele deu aí de aprofundar no personagem me deu ideias. Mas vamos ver, dá uma trabalheira isso aí. Mas vamos ver, quem sabe? Vai ser o extra de abril. Não, se for extra vai ser só pro final do ano que vem de novo. Ou no outro, né? Tá, vai saber. Mas, Dandeco, eu acho que finalizamos os feedbacks, Dandeco. Pois é, agora temos as indicações. E qual indicação temos hoje? O podcast delas, o 12, o testemunho da mulher na igreja. Opa, recomendado esse episódio que gravaram lá na confraria do No Barquinho. Então, link no post. Uau. Podcast delas, 12, veja só. Acesse e escute, homem também pode escutar, tá bom? Então, pois é, né? Não é só delas, é deles também. Quer dizer, é delas, mas eles podem... vocês entenderam, né? Não, Deco, acho que por hoje é só, não é? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais!